Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Você está na Rede Aviva, um programa de conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Valmir Viana e tenho o prazer de estar aqui. Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, onde quer que você esteja. Que a bênção de Deus, que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, toda a sua família. Estamos de volta aqui na Rede Aviva e hoje tenho o maior prazer de trazer para você um conhecimento profundo, um conhecimento que está caindo no desconhecimento do povo de Deus, que é o jejum. Hoje iremos falar sobre o jejum, uma ferramenta poderosa de Deus para as nossas vidas, uma ferramenta de muita edificação. Através dessa ferramenta, propósito, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus adquiriram vitórias diante de crises, diante de guerras, diante de problemas mais impossíveis. Deus entrou com a sua intervenção e trouxe vitória para o povo de Deus. E não tem sido diferente nos nossos dias, né? Não tem sido diferente, homens e mulheres têm vivido milagres extraordinários através do propósito de jejum, porque o propósito de jejum é um relacionamento com Deus. E é isso que vamos falar aqui. Eu quero abrir o seu entendimento concernente ao jejum, para que você venha ter uma vida de propósito com Deus, uma vida de fidelidade, de busca, de confiança e de vitórias, porque o jejum, ele fortalece o nosso espírito, nos deixa melhor, nos deixa mais forte espiritualmente e abate a nossa carne. O jejum é para mostrar a nossa dependência total de Deus, das coisas espirituais e nos obtermos das coisas materiais. Amém? Então vamos aqui. O que é o jejum bíblico? O jejum bíblico é a prática de abster-se voluntariamente de alimentos por um período determinado. Então é um período que você determina, ao qual você entra num propósito de jejum, de oração, de meditação da palavra de Deus. E naquele momento é um momento de consagração. Então o jejum é um momento que você tira do seu tempo para dedicar-se a Deus, com o objetivo de buscar a Deus de forma mais intensa, né? Porque o jejum é humilhação. Nós vamos falar sobre isso aqui. O jejum é uma forma de aquebrantamento, de a pessoa se humilhar a Deus, rejeitando a sua carne e sujeitando o Espírito Santo de Deus. Não é apenas passar fome, mas um ato espiritual de consagração, oração e propósito do jejum. Quando você está no jejum, você está no grande propósito. Então, o que é o jejum? Jejum é você se abster-se de alimentos, você separar a sua vida, consagrando a sua vida num propósito com Deus. Na Bíblia, o jejum aparece com vários propósitos. Alguns exemplos. O jejum de forma de arrependimento, em Jonas 3, versículo 5. O jejum em forma de busca e direção de Deus, em Atos 13, versículo 2, versículo 3. Os discípulos oravam a Deus para enviar missionários para o campo de missões. O jejum da humilhação diante de Deus, em Salmos 35, 13, Davi orando ali a Deus. O jejum da intercessão, livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Fortalecimento espiritual. Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério público. Mateus 4, versículo 1, versículo 2. Jesus é conduzido ao deserto. E no deserto, Jesus ele está jejuando antes de começar o seu ministério terreno. Então, são alguns propósitos do jejum, né? O que é o jejum e quais são os seus propósitos. Alguns jejuaram com arrependimentos, outros jejuaram para buscar a direção de Deus, outros jejuaram para buscar a humilhação, eles se humilharam diante de Deus. Outros jejuaram para se humilhar diante de Deus, outros jejuaram intercedendo
pelo povo, pela sua família, e outros para fortalecimento da sua vida. Então, o jejum tem essas características, tá? Tem essas características de pessoas que se arrependem, de pessoas que buscam a direção de Deus, de pessoas que se humilham, de pessoas que intercedem, e também fortalece, né? O jejum também fortalece a nossa vida espiritual. Esse é o propósito do jejum. Tipo de jejum na Bíblia, alguns tipos de jejum, vamos ver aqui na Bíblia. O jejum total, o jejum sem comida e sem água. Exemplo, Esther 4,16 e Atos 9, versículo 9, o apóstolo Paulo em Damasco. Geralmente por pouco tempo. Então, esse jejum é o jejum total, que a pessoa tira esse período para estar se abstendo tanto de alimento sólido como também de alimento líquido. Então é o jejum total. No livro de Esther vamos encontrar esse jejum, Esther capítulo 4,16, onde eles estão ali 3 dias se consagrando no propósito de jejum, sem comer e sem beber, e também Atos 9, versículo 9. O jejum parcial é o jejum que se restringe certos alimentos. Em Daniel, capítulo 10, versículo 2, versículo 3, vamos encontrar ali Daniel não comeu manjares desejáveis. Então, Daniel, ele entra ali num propósito de jejum e ele tirou alguns alimentos. Esse jejum é o jejum parcial. É o jejum que a pessoa tira alguns alimentos, mas ela se alimenta com outros, né? Então, existe esse jejum foi 21 dias, ao qual Daniel estava ali, e ele não comeu alimentos desejáveis, né? Então ele não comeu alguns tipos de alimento, também não se alimentou ali com certo tipo de bebidas, né? Mas ele se alimentou com outros alimentos, tá? Então foi 21 dias de jejum, tá? Mas foi um jejum parcial, não foi um jejum total. Ele não ficou 21 dias sem comer e sem beber. Foi um jejum parcial que Daniel teve ali, tá? Ele apenas se absteve de alguns alimentos, tá? Vamos entender isso para que você possa entrar num propósito aí com sabedoria. O absoluto prolongado, o milagroso, Moisés jejuou 40 dias sem comida e sem água. Êxodo 34, versículo 28, considerado esse jejum o sobrenatural. 40 dias, né, ele esteve ali em jejum, sem comer e sem beber. Aí é só Deus, né? Esse homem foi sustentado por Deus. Por isso, esse jejum é um jejum milagroso, é um jejum considerado o sobrenatural. Então podemos dizer e considerar que Moisés, ele viveu o sobrenatural de Deus, né? Ele esteve ali 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, no monte, né? Então foi um jejum total, jejum absoluto. Foi 24 horas por dia sem comer e sem beber durante 40 dias. 40 dias. Agora, o jejum não há regras. Não há uma regra fixa na Bíblia sobre quanto jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isto é algo pessoal. Isso vai de você. Você que vai determinar, você que vai abrir o seu propósito de jejum, quantos dias, quantas horas, né? Quantas noites. Isso aí é um propósito. O propósito fala de desejo de realizar. Então, quando você tem um propósito, e aí você marca, né? Você tem uma meta a cumprir. O propósito é como uma meta. Você marca uma meta, eu vou cumprir essa meta. Então você determina um jejum aí de 12 horas, uma suposição, você entra no propósito de jejum, meio-dia, daquele dia, às 0 horas você vai estar orando e entregando esse jejum a Deus. Então é um jejum determinado. É um jejum de 12 horas, porque não tem regra. Aí você, não, vou fazer um jejum de 72 horas, né, ou de 24 horas, 24 horas um dia inteiro, 72 horas, né, você vai fazer um dia e meio, né, então vou fazer um jejum de 3 dias. Então você determina o seu jejum, você determina
o seu propósito, e dentro desse período você tem que ser fiel, tá? A cumprir, porque Deus também não se agrada de tolo, tá? Então não é uma regra de jejum, mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. Por isso, todas as vezes que você for jejuar, você deve jejuar, e eu vou mostrar para você aqui, tá? Através da palavra de Deus, que o próprio Jesus jejuou e ele indicou o jejum, o quanto é bom, o quanto é saudável, tanto para a nossa vida física quanto para a nossa vida espiritual. Então, é um erro gravíssimo de alguns pastores que disseram que Jesus já pagou todo o preço por nós na cruz do Calvário e nós não precisamos jejuar. Irmãos, isso é um erro grosseiro, gravíssimo, onde muitas pessoas estão deixando de viver o sobrenatural, viver o melhor de Deus, através das práticas do reino de Deus, através do propósito de jejum, né? Através da intercessão, da humilhação, da rejeição da sua própria carne, pelos ensinos distorcidos que alguns pastores, né, distorceram aí, e algumas pessoas acabaram seguindo e aprendendo de forma errada. A Bíblia ordena o jejum? Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o dia da expiação. Levítico 23, 27. Era um dia que foi instituído pelo próprio Deus, que também ficou conhecido como o dia do jejum, né? O Yom Kippur. Então, é o jejum do dia da expiação. Foi um jejum que Deus pediu, que Deus determinou que o povo viesse fazer e apresentar ele no livro de Levítico, capítulo por número 23, versículo 27, e nós vamos estar fazendo essa leitura aqui do que diz: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Esse foi um dos dias que Deus estabeleceu o jejum. O próprio Deus está instituindo o jejum. Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Será o dia da expiação. Então, o jejum da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. O próprio Deus chamando o povo para um dia de humilhação, o povo se humilhar perante Ele, reconhecer a sua dependência total, né? Se desvaziando de si, se abstendo de muitas das coisas, para se santificar. E essa santificação seria através de humilhação. Então, o jejum, quando nós estamos jejuando, é uma forma de humilhação. Nós estamos nos humilhando perante o Senhor, demonstrando para o Senhor que nós dependemos totalmente dEle, né? E que sem a presença dEle, sem o seu Espírito sobre a nossa vida, nós não somos nada. Então, o que Deus estava determinando aqui é que o seu povo tinha que sair da dependência da carne, da dependência das coisas, e depender totalmente dele. Então, quando nós nos humilhamos, nós temos que nos humilhar com intenção de arrependimento. Então, esse aqui foi um jejum que foi instituído pelo próprio Deus, tá? É o jejum do Yom Kippur, o jejum da expiação. Ficou conhecido também como o dia do jejum. Em Atos 27, versículo 9, nós vamos ver ali, o apóstolo Paulo, ele teve aquele momento ali, naquela embarcação do naufrágio, mas ele estava no dia do Yom Kippur. Mas em todo o Antigo e o Novo Testamento, não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Muitos pastores falharam de maneira grave ao dizer que, por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava que jejuássemos.
a atitude correta do jejum. Jesus ensinou aos discípulos: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Essa foi a palavra de Jesus, porque muitos fariseus, os judeus fariseus, jejuavam. Mas eles faziam aquilo ali para aparecer para as pessoas, para parecer mais santo do que os outros, para parecer mais religioso do que os outros. Então Jesus está ensinando aos seus discípulos, quando eles viessem jejuar, quando vocês jejuares, unge a cabeça e lava os rostos, com o fim de não aparecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha o que Jesus está ensinando aqui, que há uma recompensa quando você jejua. Jesus estava ensinando isso para os discípulos, que quando nós jejuarmos, nós temos uma recompensa. A recompensa na nossa vida espiritual. É por isso que você deve jejuar, porque o jejum ele nos fortalece. E Jesus estava aqui ensinando eles como eles deveriam jejuar. Em Mateus 6, 16 ao 18. A ênfase está num relacionamento sincero com Deus e não em impressionar as pessoas. É o que eles faziam, eles queriam impressionar, mostrar que eles eram religiosos. Então todas as vezes que eles jejuavam, eles tinham uma prática de 2 vezes na semana jejuar e aparecer para o público. Eles queriam aparecer. E Jesus está ensinando a forma correta do jejum. É você estar em secreto, orar ao seu Pai em secreto, que em secreto te escuta e também te recompensa. Essa é a forma correta do jejum. É o que Jesus está aqui ensinando, O Novo Testamento mostra os cristãos praticando o jejum, mas sem legalismo. Não há um mandamento para jejuar em dias específicos, mas há exemplos e orientações. Jesus disse: quando jejuares, em Mateus 6,16, sugerindo que ele esperava que os seus discípulos jejuassem. Então, o que Jesus estava esperando ali é que eles viessem jejuar. A igreja primitiva jejuava para buscar direção e consagrar líderes. Atos 13, 3, Atos 14, 23. A igreja orava, a igreja jejuava para consagrar líderes, consagrar missionários e também para enviar missionário. Então, o jejum ele tem o seu acompanhamento. O jejum ele é acompanhado com a oração e a meditação da palavra de Deus. Você não jejua por jejuar, Você jejua com finalidade, você jejua com propósito. Então, você jejua com oração e com a meditação da palavra, porque o jejum é o período de consagração, é o período que você está se consagrando ao seu Deus, e ele te recompensará. Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. Lucas 18, versículo 12. Então eles tinham esse costume. Em Lucas 18, versículo 12, você vai ver isso. Eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Eles chegaram a questionar a Jesus acerca disto. Disseram-lhe: os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem oração. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então Jesus
deu aqui um entendimento para os religiosos, porque foi questionado, né? Jesus recebeu um questionamento a respeito dos seus discípulos, porque eles não jejuavam. Mas Jesus disse assim: podem jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Jesus estava dizendo para eles: dias virão, contudo, que lhes será tirado o noivo, naquele dia sim, jejuarão. Lucas 5, versículo 33 ao 35. O mestre mostrou não ser contra o jejum e disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando ao céu, eles haveriam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre sua morte e ressurreição aos discípulos, ao mencionar os dias que ele estaria sem o noivo, e sim aos dias a partir de sua morte. Jesus deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seus dias não era o que Deus esperava. A motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e espiritualidade, e Jesus ensinou a fazê-lo em secreto, sem alarme. Então, quando você for fazer o seu propósito de jejum, Jesus está ensinando, porque o jejum pode ser uma prática vazia se não for feita de maneira correta. Queridos e amados irmãos, Jesus veio provar, Jesus veio mostrar o quanto é importante o jejum para toda a igreja dele. Nós temos que jejuar. Quando Jesus está dizendo que os seus discípulos não jejuavam porque estavam com o noivo, Jesus estava dizendo: olha, daqui a pouco o noivo vai ser tirado. Ele dizia dele, né? Então, de forma de dependência, enquanto o noivo está com eles, eles estão protegidos, eles estão aqui comendo, estão bebendo, porque estão em festa. Mas vai vir dia que o noivo vai se retirar, então vai ser necessário, porque vão ser dias de luto, né? Então muitos que jejuavam também em lutos, tá? Então o jejum tem as suas características, tem a sua importância para nossas vidas, tem o seu propósito, e você deve voltar à prática do jejum. Eu digo você que parou, agora você que jejua, continua jejuando, permaneça firme. Você que nunca jejuou, prove do jejum, faça jejum, consagre a sua vida no jejum, porque isso é uma ferramenta muito forte e poderosa. Estou preparando um estudo sobre o jejum, e em breve estarei passando para todos vocês, né? Talvez em forma aí de um e-book, tá? Porque isso é muito importante. Nós não podemos deixar essa ferramenta poderosíssima de Deus para as nossas vidas cair por terra. Amém? Então, é bem um resumo sobre o propósito de jejum, porque a casta de demônios só sai com jejum e oração. E Jesus falou também da fé. Então, no estudo que eu estou preparando, eu falo sobre isso, falo sobre a fé. Jesus disse: olha, homens de pouca fé, porque através do jejum a sua fé ela eleva, a sua fé cresce. Então, quando você jejua, é uma demonstração de humilhação, de arrependimento, de dependência, e é uma prova de fé, que você tem fé em Deus. E é por isso que a sua fé ela cresce, porque você está crendo num Deus invisível, mas um Deus que tem a sua existência. É um Deus de geração a geração. É um Deus de geração a geração. É o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o nosso Pai, em quem nós cremos e confiamos. Tá certo? Então, amados, fiquem na paz. Estou ficando por aqui. Mais um programa. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Até o próximo programa. Ficam na paz.